Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Você não acha interessante esse título, Andando no Espírito de Deus, tendo o poder de Deus na sua vida? É isso que você pode aprender. Neste ensino de hoje, o pastor Dave vai falar dos santos da Bíblia que andaram nesse poder de Deus. Então ele vai citar o apóstolo Paulo, o lugar alto que este homem andou em Deus, o poder que ele teve de Deus na vida dele. E você sabe que isso é possível para nós hoje, se nós aprendermos como chegarmos lá. Então preste bem atenção no que o pastor Dave está ensinando hoje. Vamos lá, pastor Dave. Hallelujah. Hey, you know, I always was perfect, you know. Eu sempre fui perfeito, você sabe. One time I was rushing to get to a meeting and I was late. Uma vez eu estava correndo para ir para um culto, estava I didn't know where it atrasado. was. It was a new town. Não sabia onde era uma cidade nova. I was panicking. I was driving down the street looking for the church. Estava em pânico, dirigindo, procurando a igreja. I was supposed to be up there already preaching. E eu tinha que já estar lá pregando. So finally I spotted it. Aí finalmente eu vi. I ran and I grabbed an usher. Fui e peguei um obreiro. I'm supposed to preach this Eu tenho morning. que pregar essa manhã. He said, "Who are you?" Ele disse, quem é I told você? him. Aí eu disse, Bring me up to the platform. me leva até o púlpito. So they brought me up to the platform. Aí me levaram até o púlpito. The preacher starts looking at E o me. pregador começou a olhar para mim. And he turned around and he says, Aí ele se virou e disse, "Can I help you?" posso te ajudar? Yeah, Sim, I'm preaching here this eu vou morning. pregar aqui essa manhã. You are? Ah, é? Yeah. Sim. Well, who are you? Mas quem é você? My name's O Dave. meu nome é Dave. What are you doing O here? que você está fazendo aqui? I come to preach. Eu vim pregar. He says, what church you looking? I said, Que igreja você está procurando? I named the Aí church. falei o nome da igreja. He said, that one's down the street. É no fim da rua. I've done worse. Mas eu já fiz pior. But thank goodness. Mas graças a Deus, Obviously, you're not perfect. é claro que você não é perfeito. Obviously, I'm not. E eu também não. But I'm changed. Mas eu fui mudado. I know who Jesus is. Eu sei quem é Jesus. Christianity is not a religion. O cristianismo não é uma religião. It is a family. É uma família. Hallelujah! Now, remember when God showed Paul, Saul, Você lembra quando Deus se mostrou para Paulo, que era Saulo, favor? mostrou aquele favor para ele? Because he had the handkerchiefs and they sent them out and Porque ele tinha os lenços e enviava, people got healed. e as pessoas eram curadas. So he said that he had favor. Então ele disse que ele teve um favor. Well, most people thought A maioria das pessoas pensou that God just saved Paul because he liked him. que Deus salvou Paulo porque You know, gostava dele. hey, I could use this guy. Acho que esse homem eu posso usar. So God says, I'm going to go after Então him. Deus disse, vou ir atrás dele. Listen to me. Mas ouça, He's no respecter of persons. ele não faz exceção de pessoas. He isn't. Não faz. He's not deciding who he's going after. Ele and não who he's está not. decidindo de quem ele vai atrás ou não. If he could, Se ele pudesse, he'd save everybody. ele salvaria todo mundo. Well, then why did he go after Paul? Então por que ele foi atrás de Paulo? I can tell you why. Eu posso te dizer por quê. Paul, as a young man, Paulo, quando era jovem, he held the coats of the young men that stoned ele carregava os casacos dos outros jovens que apedrejaram Stephen. Estevão. You know what Stephen prayed as they hailed him with stones? Você sabe o que Estevão orou enquanto ele estava sendo apedrejado? Hold this not Não tome isso to their contra charge. eles.
In other words, God forgive Em them. outras palavras, Deus perdoe-os, Save them. salve-os. This man's Esse homem dying prayer morreu fazendo oração. was for Paul. E essa oração foi por Paulo. Paul didn't even know what hit him. E Paulo nem sabia o que estava acontecendo. On the road to Damascus, Na estrada para Damasco, with letters from the priests com cartas dos padres, to drag Christians out of their homes. dos sacerdotes, para tirar os cristãos Put das them on casas trial. e levarem para julgamento, Put them to death. para matarem eles. Boy, when Jesus came, Mas quando Jesus veio, a bright light uma luz muito forte knocked him off his mule, derrubou ele da mula dele, horse, do cavalo, camel, whatever he is do on. camelo, não sei o que era. Knocked him down on the ground. Derrubou ele no chão. He said, "Who is it?" Ele disse: quem é Who is você? it? Quem é? He said, "I am Ele disse: eu sou Jesus, Jesus, whom you persecute." a quem você persegue. And it's hard. E é difícil. You ever kicked a cactus? Você já chutou um cacto? You lose. Se você chutar, você perde. And Paul, E Paulo, in his final testimonies, nos testemunhos finais dele, he said, "In God, when He called me and separated ele me, disse: quando Deus me chamou e me separou, He didn't make a mistake." ele não cometeu um erro. His testimony was, O testemunho dele foi: "I labored more abundantly than they all." eu fiz mais trabalho do que todos eles. When He was ready to be offered, Quando estava pronto para se oferecer, I've fought a good fight. eu combati o bom combate. I've ran a good race. Eu fiz uma boa corrida. I've kept the faith. Eu mantive a fé. And this man, E esse homem, Stephen, Estevão, did you know he got Paul's reward? você sabe que ele recebeu o galardão de Paulo? He got the same reward Ele Paul did. recebeu o mesmo galardão que Paulo. So if laborers can't get to him, Então, se os obreiros não conseguirem convencê-los, angels will make a os visitation. anjos vão fazer uma visita. If they can't get to E him, se não conseguirem convencê-los, then I've heard more than one e case já ouvi mais de um caso where Jesus would come. em que Jesus veio. Known a lot of deathbed situations. Em muitos leitos de morte, Was hanging on to somebody. e a pessoa estava lá orando por alguém, As far as we know, they wasn't saved. e aquela pessoa, pelo que a gente sabia, não estava And they'd salva. lose consciousness. E perderam a consciência, And had them e então, testify depois elas testemunharam about being visited de terem sido visitadas. while in that unconscious state, Enquanto estavam naquele estado de inconsciência, foram visitadas por Jesus, giving them a final choice. dando a elas uma última escolha. What are you going to do? O que você vai fazer? Reject it? Rejeitar? I don't think so. Eu acho que não. What did God really give us to O use? que Deus realmente nos deu para usarmos? Wasn't it faith? Não foi a fé? Wasn't it truth? Não foi a verdade? Wasn't it His word? Não foi a palavra dele? Don't you think He expects these things? Você não acha que ele espera essas coisas de você? Don't you think He wants you moving mountains? Você não acha que ele quer que você mova montes? Without faith, it's impossible to do what? Sem a fé é impossível fazer o quê? To please Him. Agradá-lo. Don't you know He wants you out there? Você não sabe que ele quer que você faça essas Believing. coisas? Crer. Because you can cause a lot Porque você of pode things to come to pass. fazer com que muitas coisas What is aconteçam. prayer? O que é a oração? Prayer is expressing A yourself oração é se expressar To God. a Deus in faith com fé, so He can do things. para ele poder fazer coisas. Without that, Sem isso, it's impossible to please é Him. impossível agradá-lo. He said, "You come to me, Ele disse: se você vem até mim, you must first believe that você I primeiro precisa crer que eu sou. am then what? E então o quê? And that I E que eu am sou a rewarder galardoador of those who daqueles diligently seek que me me." buscam He's diligentemente. a rewarder. Ele é galardoador. First, Em primeiro lugar, you have to believe that He você is tem que crer que ele who é He said He is. quem ele disse que When é. He said, Quando disse: I eu am sou the sum total a soma total everything that de is tudo que existe or ever will be. ou existirá. That's first. Isso em primeiro lugar. And you've got to believe E depois você precisa crer that I am a que eu sou rewarder galardoador of those who daqueles diligently que me buscam seek me. diligentemente.
He's not looking for people Ele without não faith. está buscando por pessoas sem He's looking fé. for people with Ele faith. quer pessoas com fé. He's looking to a way to get people that don't have faith. Ele quer fazer com que pessoas que Have não faith. têm fé tenham fé. He wants to change Ele quer things. mudar coisas. But he's got nothing else to do Mas it ele but não by tem you. nada para fazer sem ser através de você. One reason praying in tongues is so powerful. Uma razão porque a oração em línguas é tão poderosa. What, did you think I wasn't going to bring it up? Que você acha que eu não ia mencionar isso? One reason Uma razão praying in tongues is so powerful porque a oração em línguas é tão poderosa because he left you out. é porque você não faz parte dela. You're just sitting there praying, you have no Você idea está what lá you're orando e praying. não faz ideia do que está falando. No idea. Não faz ideia. That was a stroke of genius on God's Esse part. foi um golpe de mestre de Deus. Most of the time you're thinking you're praying for something you need, Na maior parte do tempo você acha que está orando por algo que precisa. only you're not in control. Só que você não está no So controle. he's praying for what you really Então, need. ele está orando pelo que você realmente precisa. He left you out. Ele te deixou de fora. That was a stroke of Isso genius. foi um golpe de mestre. Here we are just praying away, Estamos lá orando and he's off praying on the things e ele está orando sobre as coisas that'll really change us, que realmente vai nos mudar, really change que circumstances, realmente muda as circunstâncias and work the plan of God. para operar o plano de Deus. Yet, here we're going. I'm praying. What are you praying for? E você fala, pelo que você está orando? Mercedes would do. Para ter uma Mercedes, acho que já está bom. When I first came, Quando vim, let me see. What'd you get? o que você recebeu? Cadillac. Um Cadillac. What kind of car did you get after your Cadillac? Que tipo de carro você teve depois do Cadillac? An Audi. Um Audi. Then what did you get? E depois, An airplane. um avião. Oh, when it come time for a bigger plane, what'd you get? A bigger plane. E quando chegou a hora de ter um avião maior, o que você recebeu? Um avião maior. Then what did you get? A E bigger one. depois, um maior ainda. Finally went up to 8th place. E aí depois, Little staircase in the back. tinha um que tinha até a escadinha And a bathroom. e um banheiro. It had a bathroom. Tinha até um banheiro. See. So I never could get too far from praying in tongues. Mas eu nunca consegui me afastar demais da oração em línguas. During that time, they made me real uncomfortable. Durante aquela época, eles me faziam me sentir mal. So I was more apt not to pray as much in tongues E então eu não consegui orar tanto em línguas for a few years. por alguns Because anos, it made me feel uncomfortable. porque aquilo me fazia sentir mal. I didn't know what he was doing, Eu não sabia o que ele estava fazendo, like I know now. como eu sei agora. That's why the book took so long Foi por isso que o livro demorou muito para sair, to finish the stories. para terminar a história. But now Mas agora I understand. eu entendo. Holy Spirit can't pray for what's bad for me. O Espírito Santo não pode orar por algo ruim para mim. Even if I want to argue, Mesmo se eu quiser discutir, I can't, não dá, because he leaves me out. porque ele me deixa de And he fora. prays what's best for me. Ele ora o que é melhor para mim And he'll keep doing e it vai continuar fazendo isso until it comes to pass. até que aquilo aconteça. Finally, my eyes was E open. finalmente os meus olhos se abriram. He said, "You couldn't love us anymore." E eu percebi que ele não pode nos amar Well, we mais. didn't know how to pray. Quando não sabíamos como orar, You took the prayer. você pegou a oração de nós. We didn't know the direction. Quando eu não sabia que direção seguir, You prayed it. você orou. We didn't know how to have victory. Quando eu não sabia como ter vitória, You brought us there. você nos levou até lá. Why? Por quê? Because he sent Porque ele the Holy Spirit enviou o Espírito Santo to be our teacher. para ser nosso mestre. I'm so happy
Eu estou muito feliz, content, muito contente. peace. Tenho paz. Sometimes I can hardly stand it. Às vezes quase não aguento. I wished I could just give this away. Eu queria poder dar isso para as pessoas. This part of the walk now, Essa parte do caminhar agora, but he mortified me and purged me against different things. que Ele me mortificou e me purificou de certas coisas. He that searches the heart Aquele que perscruta o coração knows what is the mind of sabe God, qual é a mente de Deus. so enables him Então isso faz com que Ele make consiga intercession for you fazer intercessão por você, according to the will of God. de acordo com a vontade de Deus. Then we know E então sabemos all things will begin to work que together tudo vai começar a cooperar for the good of them that love para o God, bem dos que amam a Deus called according to his e são purpose. chamados de acordo com o propósito dele. So he said that after he said, Então ele disse isso depois de dizer: likewise the Spirit helps your da infirmities. mesma forma, o Espírito Santo ajuda as suas fraquezas. Don't know how to praise you off. Não sabe orar como deve, Our weaknesses, as nossas our fraquezas, failures. os nossos fracassos. And he steps in there. Ele entra em nós He says, I know God's plan. e diz: eu sei o plano de Deus. I know his plan. Eu sei qual é o plano dele And I'm going to pray it for you. e vou orar por você. What do we want? O que mais a gente quer? I used to laugh at the guys. Antes eu ria, So I'm praying in tongues for a new car. antes eu ria das pessoas que falavam: estou orando em línguas para ter um carro novo. I have a new car. Já tenho um carro novo. If you could translate the tongue, Se desse para traduzir as línguas, he thinks he's praying for a new car. ele acha que está orando para um carro novo God thinks he should quit yelling at his e wife. Deus acha que ele tem que parar de gritar com a esposa. So come on. Então vamos. See, without faith it's impossible to please. Sem a fé é impossível agradá-lo. Come on. He that cometh to God must believe that he is. Aquele que vai até Deus precisa crer que Ele é. And second, E em segundo, that he's a rewarder. que Ele é galardoador. A what? O quê? A rewarder. Galardoador. A rewarder Galardoador. of those who diligently seek him. Daqueles que o buscam diligentemente. So two things. Então, duas coisas. You must believe that he is Você precisa crer que Ele é who he said he was. quem Ele disse que era. When he said, Quando disse: I eu am. sou. The second thing, A segunda coisa, you must believe that he's a rewarder. você precisa crer que Ele é galardoador. A rewarder, Galardoador. not a tribulator. Ele não traz confusão. A rewarder. Ele galardoa. A rewarder Ele é galardoador of those daqueles who diligently que o buscam seek him. diligentemente. Come on. First of all, my faith served me. Em primeiro lugar, a minha fé me serviu. Then it started receiving for other people. E aí ela começou a receber para outras pessoas. Of all the things I can teach you, De todas as coisas que eu posso te ensinar, the one that I cannot formulate an adequate description yet uma para a qual eu não consigo formular uma descrição adequada ainda, is to describe that love. é descrever o amor dele. The English language, A língua inglesa, maybe Portuguese, ou até mesmo portuguesa, but ours is not adequate. mas para a língua inglesa não existe uma descrição adequada. I've not found the words Eu yet ainda não descobri as to palavras convince people para convencer as pessoas about his love. See? sobre o amor dele. But I will. Mas um dia eu vou conseguir. I will. Eu vou.
Bom, então ficou bem claro nesse ensino de hoje a importância da oração em línguas. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós e para interceder por nós. Só que ele veio com uma linguagem sobrenatural. O Espírito Santo trouxe esta língua para que nós possamos orar. Ele gera essa língua no nosso espírito, nós oramos então, e aí ele está operando em nossas vidas para que nós possamos ser abençoados nas áreas que nós estamos precisando. E é assim que Deus responde às nossas orações. É muito importante orar em línguas. Todas as pessoas devem orar em línguas. O apóstolo Paulo disse que ele foi a pessoa que mais orou em línguas, por isso que ele teve toda aquela revelação. Então, se você em casa não ora em línguas ainda, o pastor Dave vai fazer uma oração agora para você ficar cheio com o Espírito Santo e orar em línguas. Então, acompanhe atentamente e receba o Espírito Santo. Vamos lá. I came up just like you had Eu done, vim para frente assim como você um dia, to be filled. para ser cheio. I didn't know what to Eu não expect. sabia o que esperar. I was just out of the world. Eu tinha acabado de sair do mundo. So I was standing there. Então eu estava lá de pé, They laid hands on me and prayed. impuseram as mãos sobre mim e oraram. Be filled with the Holy Seja Spirit. cheio com o Espírito Santo. Suddenly, De repente, my mouth, tongue minha boca, And língua chin e queixo started going. começaram a fazer assim. I thought, what in the E eu world? pensei, o que está acontecendo? I didn't know Eu não sabia that the Holy Spirit stepped in. que o Espírito Santo tinha entrado. First thing he wanted to do E a primeira coisa que ele queria was fazer create that prayer for me. era criar aquela oração por He mim. began to create that supernatural Ele language começou a criar aquela língua sobrenatural in my spirit. no meu espírito. Same time he created it here. Ao mesmo tempo em que ele criava He aqui, supernaturally ele sobrenaturalmente formed the words. formou as He was palavras creating que here estava criando aqui with my tongue. com a minha língua. That's why my mouth started moving É por like. isso que a minha boca se moveu assim. And a little woman that was praying for me, she said, E uma senhorinha que estava olhando para mim disse: Fale, fale. you know, I'm going, I'm trying. Eu estou tentando, What? I o didn't know what to quê? do. Eu não sabia o que fazer. Same thing's going to happen to E a you. mesma coisa vai acontecer com você. He's going to fall on you. Ele vai vir sobre você, Your chin, tongue. o seu queixo, He's going to língua, start shaping these words. vão começar a formar essas When palavras. that E happens, quando isso I acontecer, finally eu just finalmente spoke them out. falei as palavras. And the whole language E came. toda uma língua veio. Get ready to do that. Fique pronto para fazer isso. Are you ready? Estão prontos? I want you to close your Quero que eyes. fechem os olhos. No distraction. Não se distraia. Going to pray. Vou orar. Get ready. Fiquem prontos. Father God, Deus Pai, in Jesus' name, em nome de Jesus, fill them. encha-os. Fill them with the Holy Encha-os com o Spirit. Espírito Santo. Receive Recebam The Holy Spirit o Espírito now. Santo agora. Now. Agora. Receive Him now. Recebam agora. All right. O singorandele de borancho corata sora maragora sakara matekede satu cordense. Toda chocora sala de borando keleske. That's Him. É Ele. Corramata corrasa, don't stop. Não pare. Ora do corraborancho co santo borando branco cora la de corrachi. Ora mato coscara shakara. That's Him. É Ele. Ah, soro borando brasa corrama. Olha, amigos, é muito importante orar em línguas, porque o Espírito Santo vai estar sempre intercedendo por você. E agora nós vamos passar um testemunho para que você veja o que o Espírito Santo faz quando nós estamos orando em línguas. Não se preocupe se você ora uma palavrinha só. Arabarabaraba. Ou se você ora muitas palavras, kandorobokoshi kandara, não importa, porque é o Espírito Santo que está fazendo essa oração. Então ela é eficaz, ela é poderosa e ela vai resolver o problema da sua vida. Então que você use aquilo que Deus te deu de graça. Então vamos orar agora, ó Pai glorioso. Põe a tua mão poderosa sobre esta pessoa que está assistindo agora este programa, que está acompanhando estes ensinos.
Toque os negócios desta pessoa, Pai, que seja desembaraçado agora toda a situação financeira, que seja desembaraçado agora toda a situação profissional, eu digo em nome do Senhor Jesus. Unge, Pai, agora este trabalho para que seja abençoado, para que traga retorno para esta vida e para esta família. Eu digo em nome do Senhor Jesus, que estas bênçãos estão descendo sobre a sua vida, bênção profissional, bênção financeira. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos e dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, para que você possa conhecer mais estes ensinos. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você.